is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, the Four Horsemen. Eu gostei tanto do primeiro Truque de Mestre que quando eu fui assistir esse, o hype estava lá em cima. E como era de se esperar, quando a expectativa é muito grande, a probabilidade de se frustrar é ainda maior. Em Truque de Mestre, o segundo ato, após enganarem o FBI, os cavaleiros estão foragidos. Eles seguem as ordens de Dylan, que continua trabalhando no FBI de forma a impedir os avanços da procura dos próprios cavaleiros. Paralelamente, o grupo planeja seu novo ato, desmascarar um jovem gênio da informática, cujo novo lançamento coleta dados pessoais dos usuários. E pessoal, antes que eu esqueça, por favor, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tem vídeos novos toda semana. Quem dirige dessa vez é Jon M.Chu, que não tem uma direção tão consistente, o que prejudica muito o ritmo do filme. O interessante do primeiro filme, ao menos para mim, era a forma como todos os elementos eram mostrados, o que impedia que o filme se tornasse chato e monótono. E aqui ele não segura a peteca e o ritmo do filme oscila muito. E em alguns momentos é até enfadonho. O problema maior por trás disso são as sacadas do roteiro que não funcionam tão bem. As reviravoltas que acontecem a todo instante não convencem. É a mesma fórmula do primeiro filme, mas sem o conteúdo do primeiro filme. É como se não tivesse história suficiente para suprir a fórmula original e ele empurrasse de goela abaixo pra gente querer gostar. O ritmo não se tornaria tão chato, talvez, se eles inserissem muitas cenas que conseguissem prender a atenção. Mas o diretor cria uma expectativa e frustra logo em seguida com um desenrolar que não convence muito bem. Ele vai entregando os mistérios envoltos do filme e o que antes era uma coisa, agora não é mais. Só que depois você achava que era aquilo, mas faltou um detalhe para você entender que era uma outra coisa totalmente diferente. E aí o filme quer ser mais inteligente do que de fato é e acaba não convencendo tão bem. O bom é que o filme não se leva tão a sério, o que ajuda um pouco a você a não ficar pensando muito no que está acontecendo, porque se você ficar pensando que isso não pode acontecer, a experiência pode ser ainda pior. Os truques desses são ainda mais absurdos que os do primeiro filme, e eu já tinha falado que isso não me incomoda, porque eu entendo a proposta do filme. Só que aquela sensação de durante os truques você ficar ligado na tela doido para saber o desfecho do truque não existe muito aqui, a não ser em uma única cena em que eles estão tentando furtar um chip que está escondido numa carta de baralho e eles ficam fazendo vários movimentos escondendo a carta e passando para cada um deles durante um longo tempo. Essa sensação de ser interessante fazer com que você não desgrude da cadeira querendo saber como vai ser concluído o truque, nada disso existe muito aqui no decorrer de todo o filme. Eu não ligo se os truques forem absurdos, mas aqui eles tomam uma proporção que não chegou a incomodar, mas me tirou um pouco da experiência do filme. Como por exemplo no truque da chuva, é como se a gravidade parasse tão somente para a chuva, e a chuva é no meio da rua, a céu aberto. E não que eu vá levar em consideração os outros truques, mas diferentemente do primeiro, que é a história, a montagem e o ritmo do filme faziam com que você relevasse tudo isso, aqui esses elementos não funcionam tão bem. Infelizmente a atenção é desviada para outras coisas que acabam incomodando um pouco mais do que no outro filme. O time de atores é praticamente o mesmo, com exceção da atriz Lizzie Kaplan, que chega para substituir a personagem da Isla Fisher, que não pôde participar do filme por causa de uma gravidez, mas há também quem acredite que ela não quis participar do filme por causa do acidente no primeiro filme, onde ela quase se afogou de verdade no truque do tanque de água. Uma novidade no elenco também é o Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter nos cinemas. Ele é meio que o alívio cômico do filme junto com a Lizzie Kaplan. E ele funciona melhor do que ela porque é um personagem melhor apresentado. Já a entrada dela na história é super forçada e o humor não funciona muito bem para nenhum dos dois. Mas no caso dela chega a dar vergonha. Truque de Mestre, o segundo ato, é um filme que tenta repetir a fórmula do primeiro e até consegue, mas sem os elementos aplicados de forma correta que fizeram o primeiro filme funcionar tão bem. Tudo quer ser maior e você percebe que a intenção é que o filme quer superar o outro em relação ao impacto dos truques e das reviravoltas em quem está assistindo, mas são tantas reviravoltas, uma por cima da outra, são tantos truques e é tudo feito de uma forma tão forçada que acaba não fluindo muito bem. Eu fiquei triste por não ter gostado desse filme porque de verdade eu queria gostar. É o tipo de filme que eu me divirto, mas não foi dessa vez. Ainda assim eu recomendo que vocês assistam, porque vale a pena dar uma chance, vai que o problema tenha sido minha expectativa que estava muito lá no alto. Confira. There's always more than what's on the surface.